sobre a Ana Paula ter voltado a ser paquita. Também acho estranho, mas eu acho que tem uma resposta para isso, tá? A Bárbara falou no último vídeo que ela acordou, né, de uma manipulação, de uma certa dependência emocional com a Xoxa, né? Então eu acho, né, que as coisas eram mentira, até porque durante os episódios e até no livro elas apresentam provas, tá? Não é que não era tão ruim assim, é que elas estavam sob um efeito psicológico de uma idolatria em cima da Xoxa, rainha, deusa das crianças no Brasil, tá? Tem essa síndrome também aqui, gente, que eu creio, né? Eu vi até uma pessoa que é entendida dessas coisas, né, falar que elas estavam sobre a síndrome de Estocolmo. Eu creio que ela voltou por causa disso, por causa dessa idolatria, por causa dessa síndrome de Estocolmo. E vejam bem, como a Globo, a Xoxa, a Marlene conseguiu vender, né, e até as paquitas conseguiam vender um sonho para as pessoas, que ser paquita era um sonho, que ser paquita era maravilhoso. E no fundo, elas estavam vivendo, digamos, um casamento abusivo. A gente pode comparar um casamento abusivo. Sabe quando aquela mulher ou aquele homem está se relacionando com alguém abusiva, está se relacionando com um narcisista e a pessoa fica viciada no Bambi Love? É isso, tá? Então, eu creio que ela voltou por causa disso. Né? Primeiro que ela saiu para fazer alguns projetos e os projetos não deram certo. E ela decidiu voltar porque, afinal de contas, né, era um caminho que ela achava que ia ser, que ela teria que pagar o preço para isso, mas era um caminho aberto para ela estar nesse meio de televisão, essas coisas. Ela achava que alguém colocou na cabecinha dela, na realidade, que aquilo ali era bom, entendeu? Ela era uma adolescente, né, que já tinham colocado isso na cabeça dela. E é sobre essa síndrome de Estocolmo, gente, porque elas viviam dizendo que era um sonho ser paquita, elas mesmas sabendo que elas estavam vivendo um verdadeiro inferno, tá? Então eu creio que foi isso. Pessoal, vou continuar o vídeo por aqui, tá? Pra encerrar o vídeo. Então eu tenho mais coisas pra falar. Eu creio, né? Eu até tinha falado com uma pessoa que eu tinha conversado. Se foi a mesma frase que o rapaz falou assim: se era tão ruim assim, por que ela voltou? Você às vezes conhece uma pessoa que está num relacionamento abusivo e mesmo assim a pessoa volta, a pessoa continua ali, né? Tanto homem como mulher, mas o que é mais falado aqui no nosso país é sobre os relacionamentos abusivos de homens com mulheres, mas tem relacionamento abusivo de mulher para com homem, tá, pessoal? Aqui eu não vou passar pano. Então, assim, a pessoa fica numa dependência emocional, que foi o que a Bárbara falou, que ela tinha uma dependência emocional, ela era iludida com aquela rainha, com aquela coisa que foi vendida por a própria Globo, que a Xuxa era perfeita, era uma rainha, era magnífica, era uma pessoa sem defeitos. Eles endeusaram a imagem da Xuxa, e isso era vendida para as crianças. Aí junta com papai e mamãe, que tinham o sonho de terem sido artistas e não conseguiram, ali eles tiveram uma oportunidade de realizar os sonhos deles através das próprias filhas, tá? Tem isso daí também. Muitas viveram ali sobre esse aspecto de dependência emocional, que caiu na síndrome de Estocolmo. Eu assisti um vídeo de uma pessoa que faz vídeo sobre essas coisas, né? E essa pessoa falou sobre a síndrome de Estocolmo, que essas meninas viviam sobre a síndrome de Estocolmo. Então a gente também tem que ter cuidado com o que é vendido não só na televisão, mas na internet, né? Porque era vendido uma vida perfeita, maravilhosa, que essas meninas viviam, e elas não viviam essa vida perfeita e maravilhosa. Quer dizer, era vendido um teatro. Era um conto de fadas, um conto de fadas teatral, né? Então, assim, tinha esse teatro, elas faziam esse teatro de que elas viviam um sonho, mas na realidade elas viviam um pesadelo. É assim também com alguns casamentos também, é assim também com muitos empregos. A pessoa vem pra internet e diz assim: olha, eu sou feliz porque eu tenho um emprego. A mulher é empoderada, ela diz que ela é feliz porque ela tem um emprego. Muitas vezes ela tá sofrendo abusos psicológicos naquele emprego, e ela tá aguentando aquele emprego porque ela precisa daquele salário, né? E o ego dela também, ela não pode baixar a cabeça e ver que aquilo ali não tá fazendo bem pra ela. Ela tem que mostrar pra todo mundo, né? O ego dela tá ali gritando pra ela mostrar pra todo mundo que ela é forte, que ela é guerreira, que ela aguenta, que é maravilhoso, entendeu? Ela não pode aceitar de que
Ela trocou 6 por meia dúzia, como eu falei, né? Porque muitas mulheres vão sim trabalhar no mercado de trabalho, sai, porque ela não quer depender do marido dela, porque ela não confia no marido, porque ela acha que o marido será um abusivo, porque colocaram na cabeça dela que todos os homens são abusivos, que todos os homens são maus, né? E, consequentemente, se o homem é um homem provedor, esse homem não presta, bom é aquele que faz ela dividir até os centavos, tá? Não, esse daí não é abusivo. Abusivo é o que sustenta ela, porque se ele me sustentar, eu vou ficar subjugada nesse relacionamento. É a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. Não teve diferença desse negócio das paquitas com um emprego, com um casamento. Eu não tô dizendo aqui que não tem casamento abusivo, mas não é porque o cara sustenta que automaticamente ele vai ser abusivo. Isso vai muito do caráter dele, do caráter psicológico dessa pessoa, né? Tem homem que não comprou calcinha pra mulher e é abusivo. Então, né? Só que aí elas não relativizam, né? Foi colocado isso na cabeça delas ainda como crianças, né? Que elas não deveriam depender de homem pra nada. É aí que a mulher cai nessa armadilha, porque aí a mulher, ela não quer ser aquela esposa tradicional, ela quer ser a mulher do mercado de trabalho, mas lá no mercado de trabalho, muitas vezes, ela sofre abusos que com o próprio marido dela, que ela não confia, ela não sofreria. E não estou dizendo aqui que não existe casamento abusivo, que não existe homens que sustentam e jogam na cara porque sustenta, não estou dizendo isso. Existe uma diferença entre o homem provedor e o homem bancador, existe uma diferença entre o homem provedor e o homem manipulador, existe uma grande diferença, porque o provedor, ele não provém só no financeiro, ele provém no afetivo, ele provém no psicológico da mulher, ele deixa essa mulher mais tranquila. Bom, mas esse não é o assunto do vídeo. Eu só estou falando que o que leva as mulheres a aguentar abusos no mercado de trabalho, tá? Até quando é autônoma, sofre, tá? Sofre abusos com clientes. Tem clientes que são abusados, tem clientes que são tóxicos, tem clientes que, se você falar qualquer coisa, te processa, que nem já aconteceu comigo. Eu fui processada injustamente por uma cliente quando eu fazia foto, tá? Ela queria se dar bem em cima de mim, só que ela não se deu bem não, tá? Ela não se deu bem de jeito nenhum. Ela achava que ela ia ganhar, mas ela não ganhou nada, ela perdeu. Inclusive, perdeu as fotos da filmagem que eu não entreguei. Queria me dar um golpe. Então, assim, às vezes você diz, eu não vou ser empregada pra mim não aturar abuso de patrão. Mas de todo jeito você vai ter que aturar abuso de pessoas abusivas que serão os teus clientes. E você vai ter que aturar esses clientes, entendeu? Então não é fácil. E muitas vezes, se você tivesse casadinha com seu marido, marido provedor, dentro da sua casa, que eu estou falando aqui que no Brasil não tem homens provedores, tá? Brasil, assim, numa estimativa, pelo que eu vejo, tá? Se tiver 4% de homem provedor no Brasil, é muito, porque o Brasil, ele tá entrelaçado no inconsciente coletivo sobre o arquétipo do Zé Carioca. O Brasil não tem o arquétipo do homem provedor. O Brasil, os homens brasileiros, eles têm o arquétipo do Zé Carioca, tá? Do Zé Carioca. É o Zé Carioca que rege arquetipicamente os homens brasileiros. É todos os homens brasileiros que estão sobre esse arquétipo, né? No inconsciente coletivo desse arquétipo do Zé Carioca, não. Sempre tem suas exceções. Mas o homem provedor no Brasil é exceção. E é o que eu falei também. Se fosse hoje, a única diferença que haveria é que naquela época não cabia processo. Hoje caberia um processo por danos morais, tá? Elas poderiam entrar com processo de danos morais. E elas tinham provas, né? Porque elas gravavam muitas coisas, então elas tinham provas dos abusos. Então daria uma grande indenização, tá? A Globo teria que pagar esta indenização. Porque hoje em dia virou crime, né? Esse tipo de abuso no trabalho, né? É conhecido como assédio moral dentro do trabalho, né? Eles sofreram assédio moral. Mas só que é isso. A mulher, hoje em dia, ela prefere ser assediada no trabalho, de cliente, de patrão, do que correr o risco de ter um marido provedor. Sendo que esse marido provedor, ela tem que dar muita sorte pra ter. Porque hoje em dia, no Brasil, eu estou falando de Brasil, no Brasil não tem a cultura do homem provedor. O Brasil tem a cultura do homem sobre sobre o arquétipo do Zé Carioca. Desculpa, eu sei que tem homem aqui que não vai gostar, mas é isso. Os homens brasileiros, eles não querem um casamento para eles constituir família, né? Para eles ter os filhos deles, para eles deixar a herança para os filhos. Tem uns que estão preferindo deixar a herança para o Estado, né? Eles não querem deixar uma história, eles não querem deixar um legado. Eles não estão nem aí, eles querem se dar bem. Se eles acharem uma mulher que vai ajudar eles a se dar bem, aí eles vão nessa mulher que vai ajudar eles a se dar bem. Que é quem? Aquela famosa mulher guerreira que divide conta, que acha que é empoderada porque divide conta, e não é. É a mulher que está também sobre o arquétipo da mulher guerreira, né? Mas eu acho assim, gente, cada panela tem sua tampa, entendeu? Tem mulher pra todo homem, tem homem pra toda mulher, né? Só que no Brasil, a mulher que quiser um homem provedor, ela vai ter que sair desse país, porque não tem, tá? É raro, é sorte. Achar uma agulhinha ali no palheiro é ganhar na loteria. É a mesma coisa ganhar na loteria. E como eu falei outro dia pra um feminista, eu falei assim pra ela, olha, você tá dizendo que o homem provedor é abusivo, que o homem provedor que você trabalha na vara da família e chega as mulheres lá chorando, mas a história não bate, tá? A história não bate por quê? Porque, se fosse assim, já que no nosso país, nos casamentos, só 4% dos homens são provedores, em estimativa de mais ou menos 4% dos homens são provedores, o restante não é. Então só tem casamentos abusivos, no Brasil só tem casamentos abusivos com homens provedores, a conta não bate, a conta não fecha. Então só 4% dos casamentos seriam abusivos, segundo as femimimes.
E não é verdade, gente, não é verdade. Aqui mesmo, aqui em Pernambuco, teve uma delegada que sustentava o marmanjo e o marmanjo fez ela virar estrelinha. Teve uma médica que outro dia ela apanhou dos próprios filhos amando do marido. Teve uma médica lá como é o nome da cidade? Campinas, né? Que sustentava o marmanjo, mas aí não aguentava mais, porque ele usava droga e tudo. E como ela terminou com ele não queria perder a vida mansa que ela dava pra ele foi lá, homem sustentado por suas esposas, ele foi lá e fez ela virar estrelinha. Então, é muito complexo esse assunto, mas mais uma vez eu falo, elas se submeteram a tudo isso por um tal de um sonho que colocaram na cabeça delas. Elas eram crianças, gente. Crianças. Né? Teve a menina lá que com 7 anos foi a primeira Milchinha, que a mãe dela praticamente colocou ela no programa, mandou fazer roupa de Paquita, enfiava ela lá, a contragosto da Marlene. A menina ficou complexada porque a Marlene deu uns gritos da menina e tirou a menina e ficou, sabe, iludindo a menina que a menina um dia ia ser Paquita. E ela fazia teste. É óbvio que aquela menina não ia ser Paquita porque ela não tinha o estereótipo de Paquita. Ela não era uma menina, ela era loira, mas ela não era uma menina bonita, né? Porque a Marlene queria meninas lindas pra ser Paquita. Então, assim, é isso, essa síndrome aí, tá? A pessoa ela fica com essa dependência emocional. Tanto Marlene como a Xuxa tem aspectos narcisistas nas duas, né? E quando a pessoa cai na mão do narcisista, meu amigo, minha amiga, que cai ali naquela teia, né, do narcisista, a pessoa fica presa na telha do narcisista, tá? Ele sabe fazer uma grande manipulação na cabeça da pessoa, principalmente quando é criança, gente. Criança, quando é adulto, a gente adulto cai, né? Eu já caí em relacionamento narcisista, eu sei como é que é. Eles sempre terminam querendo voltar, mas cabe a você querer ou não. Você tem que avaliar, você quer passar por tudo de novo? Você quer passar por os mesmos abusos? Tá? Então, e esse questionamento que o rapaz fez, eu também fiz. Mas eu, né, chego na conclusão que era um tipo de dependência emocional que ela também tinha, tá? Não é porque não era tão ruim, é porque ela tinha essa dependência emocional e ainda tem, né, gente? Tem umas ali que ainda tem dependência emocional na Xuxa, tá? Então é isso. E se você gostou, curte, compartilha, dá o joinha, se inscreve no canal, coloca sua opinião aqui. Você concorda comigo? Discorda de mim? Você acha que é dependência emocional ou você acha mesmo que não era tão ruim assim?